Ok. Então, Uhum. olha, estamos gravando aí a reunião, né? Só é importante a gente avisar e é, nós vamos, então, dar início aqui a essa sessão para a apresentação da pesquisa da Beatriz Hitzmann, Beatriz que pesquisou sobre a influência da gestão internacional de recursos humanos no processo estratégico de internacionalização de empresas multinacionais. Beatriz, a banca hoje ela está então composta pelos professores Sérgio Tchaikovsky e o professor Semi, Semi Cavalcante, né? Perdão. E você vai ter, Beatriz, algo em torno aí entre 15 a 20 minutos no máximo para expor o seu trabalho para nós. Depois da sua exposição, eu vou passar a palavra para os professores da banca, que vão fazer as considerações que que eles julgarem pertinentes. Se houver aí alguma, né, algum questionamento, etc., você poderá respondê-los, e na parte final, então, nós vamos passar aqui para a deliberação sobre o resultado da banca, tá bom? Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade, por favor. Muito obrigada, viu, professor? Então, vamos lá, gente. Como o Carlos Magno falou, eu sou a Beatriz, a Bea, e eu estou aqui para apresentar a minha monografia, que foi orientada pelo professor Carlos Magno e que tem como título ali, como ele falou, a influência da gestão internacional de recursos humanos no processo estratégico de internacionalização das empresas multinacionais. Acaba que o título já é bem intuitivo, né? Mas eu estou aqui para destrinchar o que tudo isso significa e também para complementar a leitura, né, da banca. Então, eu quero começar aqui com o meu tema central, tá? Então, qual que foi o grande problema por trás da minha monografia? O que eu quis tentar explicar foram os desafios e as oportunidades que a área e que os processos de gestão internacional de recursos humanos, e aqui no trabalho a gente usa bastante a sigla GIRH, né? Então, como que a GIRH, ela se apresenta, ela influencia na estratégia de internacionalização das empresas multinacionais dentro desse contexto de globalização. Então, a grande ideia aqui foi realmente tentar entender e tentar explicar as pessoas no centro de todo esse movimento e como que elas são posicionadas da maneira mais estratégica possível para alcançar os objetivos de negócio. E aí, se eu estou falando de pessoas dentro de organizações, eu preciso olhar para o setor de recursos humanos, eu preciso olhar para o RH, que no âmbito internacional se torna a GIRH, né? Então, a gestão internacional de pessoas. E aí, o grande objetivo, então, foi esse de identificar a importância e a eficiência dos processos de GIRH como parte do processo estratégico de internacionalização das empresas multinacionais. E aí, quero trazer para vocês aqui um pouquinho do porquê por trás da minha escolha, né? Começando ali comigo. Por que eu, Bea, escolhi esse tema? Então, eu tenho que confessar para vocês que eu tinha muito medo do TCC, eu sofri bastante por antecedência, eu achava que eu não ia sobreviver se eu não escolhesse um tema que eu realmente gostasse. E até certo momento, eu realmente não sabia o que eu gostava. Até o dia que eu me encontrei, e eu me encontrei como profissional de recursos humanos. Então, a minha trajetória profissional, ela não começou em RH, mas eu gosto de dizer que eu sou apaixonada pela área desde o meu primeiro dia, porque eu descobri que eu podia trabalhar com potencial humano dentro de organizações. Então, trabalhar com gente que foi algo que eu sempre gostei muito. E trabalhar com gente, claro que é algo desafiador, vocês, professores, também trabalham com gente, mas eu sinto que é um propósito. Então, eu trago essa questão de ser uma people person. People person é uma expressão bem comum em inglês que basicamente significa que você é uma pessoa de pessoas, né? Então, isso está muito dentro de mim. E aí eu queria trazer uma outra conceituação de uma empresa aqui de Curitiba. Na verdade, ela é um braço da PUC Paraná. Ela chama Slash Education. E a grande missão por trás da Slash é trazer a ideia de que a gente é pessoas plurais. Então, o slash vem de barrinha de computador mesmo. Então, eu vou usar aqui, não o meu exemplo, mas vou pegar o exemplo do professor Sérgio, se ele me permitir, mas basicamente a ideia da barrinha seria, né, Sérgio, barra, ou slash, professor, barra, pesquisador, barra, pai do Oliver, barra, marqueteiro, barra, o professor Sérgio tem muitas barrinhas que ele já contou pra gente, né? Então, é muito essa questão da
pluralidade do indivíduo. No meu caso, tem 2 grandes slashes que se destacam e que são pertinentes, né? Tanto para minha vida acadêmica, quanto para minha vida profissional, quanto para minha vida pessoal, né? E o 1, como eu já falei aqui, é a paixão por gente. E o 2, pessoal, vem desse meu fascínio pelo mundo. Então, pelas diferentes culturas, pelas diferentes línguas, pela interconexão de tudo isso. E não é à toa que a gente está aqui hoje batalhando pelo diploma de internacionalista, né? Então, essa interseção, né? Essa intersecção entre a minha área de atuação profissional, esse lado de pessoas e as relações internacionais, e isso me levou a escolher a GRH como tema central. E a expatriação, que é algo que sempre brilhou meu olho, né? Sempre quis ser expatriada, ainda quero, como ferramenta de análise. Então, foi muito uma questão de unir aqui o útil ao agradável. E posso dizer que foi uma jornada bem legal. E para as relações internacionais, né? A ideia foi muito trazer relevância para esse tema de pessoas dentro das organizações, que eu acredito que acaba sendo pouco explorado dentro das RIs, né? Então, trazer mais para o mercado de trabalho mesmo, uma visão mais prática, menos teórica, pautada nas 4 grandes áreas de RI, que quando eu entrei falava muito, né, da história, da ciência política, da economia e do direito. Então, sair um pouco desse mainstream e ir para essa questão mais prática de mercado, com as pessoas no centro de tudo. Então, algumas questões aqui, né, dentro das RIs que são significantes para o trabalho, é a interconexão do mundo, a cada vez mais intensa interconexão do mundo, né? Além do processo de internacionalização das empresas, e aqui, a exemplo desses 2, posso trazer o meu exemplo pessoal, entre interconexão com o mundo e internacionalização de empresas. Hoje, eu trabalho numa empresa de tecnologia que é argentina, tem Vale no sede do Silício, não tem sede no Brasil. Todos os meus colegas de equipe estão espalhados pelo mundo de forma 100% remota. Então, né, eu acho que eu vivo muito essa realidade de relações internacionais todos os dias dentro do RH. E é claro, né, um terceiro tópico aqui, a preocupação com as pessoas no cerne de todos esses movimentos, né? Então, no cerne do capitalismo, da globalização, dessa realidade cada vez mais inter e multicultural. Dito isso, eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho de como que foi o meu embasamento bibliográfico. Então, né, rapidamente, as principais fontes de informação e organização das ideias desse trabalho, que teve ali o seu caráter exploratório, o seu caráter descritivo, muito apoiado na pesquisa histórica, nas práticas de mercado e no estudo de caso para explicar os fatos analisados. Então, a minha base teórica, a primeira pessoa que eu quero trazer aqui é o Marcelo Prony. O Marcelo Prony foi o grande, a pessoa que me deu um embasamento para o primeiro capítulo, me deu essa questão de esqueleto, por assim dizer, de entender como é que eu ia montar isso, porque ele traz de forma muito clara e muito sucinta uma visão panorâmica da história do capitalismo. E aqui contando para vocês quem é o Prony rapidamente, ele é professor associado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, ele é graduado em Economia pelo Unicamp, mestre em Ciências Econômicas pela Unicamp também, e hoje ele é pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, que é por onde ele publicou o artigo que me ajudou a escrever esse primeiro capítulo. Na sequência, quero falar um pouquinho do David Ulrich. O David Ulrich, ele é considerado, né, no mercado de trabalho como o pai do RH moderno, então ele foi bastante trabalhado ali durante o meu segundo capítulo. Eu usei 2 principais obras dele, então a 8ª rodada do HR Competency Studies, HRCS, ou seja, os estudos das competências de RH. Essa 8ª rodada, publicada em 2021, ela foi chamada de Navegando pelos Impactos de RH, e foi uma pesquisa ali em parceria com a Michigan Ross University, então que basicamente é a escola de business da Universidade do Michigan, junto com o RBL Group, que é uma empresa fundada pelo próprio Ulrich, em parceria com um outro grande nome do campo de desenvolvimento de liderança organizacional e das práticas de RH, que chama Norm Smallwood. E aí, o outro, né, outra obra do Ulrich que eu acabei utilizando foi o livro dele, publicado lá em 97, que chama, em inglês, pessoal, Human Resource Champions, The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results. Não achei em português, então traduzindo aqui na minha cabeça para vocês, ele chama basicamente Campeões de Recursos Humanos, a próxima agenda para agregar valor e entregar resultados. E esse livro ele foi importantíssimo nessa nova abordagem do RH como parte do chamado core business, né? Então, aquela parte do negócio, não o suporte ao core business, mas o core business que impacta diretamente o resultado do negócio.
E preciso falar também ali da Shalimar Galon. A Shalimar Galon estava no centro, ou sendo publicada, ou sendo citada em diversas pesquisas sobre estratégia de GIRH, de Gestão Internacional de Recursos Humanos, e sobre expatriação. Eu usei algumas das publicações dela em parceria com outros autores, com outros pesquisadores no meu terceiro capítulo. A Galon, ela é graduada em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, ela é mestre e doutora em administração com ênfase em gestão de pessoas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve ali um período sanduíche na Universidade de Lisboa e hoje ela está realizando o pós-doc em Lisboa também e é professora e pesquisadora de pós-graduação em administração, muito nessa linha de estudos organizacionais contemporâneos. E é claro que eu não posso deixar de mencionar a minha pesquisa de campo, né? Então, meu estudo de caso, que foi super importante para todo o desdobramento do trabalho. Eu queria muito poder ter essa visão prática de negócio, né? E para isso eu também busquei ter uma visão o mais holística possível. Então, a primeira entrevista que eu realizei foi com a Marina, uma pessoa que realmente experienciou a expatriação, né? Ela foi para a Argentina, depois ela foi para a França, teve 2 expatriações no currículo. E a ideia de entrevistar a Marina, né, eu gosto muito que ela traz uma questão de representatividade também, porque a Marina, ela é mulher, ela é engenheira mecânica e ela senta numa cadeira de liderança. Então, eu acabei trabalhando dentro da Alfa, né, a empresa aqui citada, a que eu fiz as entrevistas, e quando eu estava lá, a gente celebrou ali 1.000 mulheres entre 7.000 funcionários, isso em 2018. Então, a Marina realmente traz, além de toda a expertise, toda a experiência, uma questão de representatividade. Na sequência, eu falei com o Felipe. Felipe é profissional de mobilidade internacional, para entender o funcionamento desse subsistema, né, de RH. Então, quais são os papéis, as responsabilidades, as funções que a mobilidade internacional exerce dentro desse funcionamento maior. E aí, por fim, eu falei com a Aninha, com a Ana, né, a minha terceira entrevistada, que para trazer muito essa visão como frente de RH estratégico, para eu entender o posicionamento do RH frente à ferramenta, frente ao processo de expatriação. Então, a Ana, né, ela senta numa cadeira de alta liderança, então ela tem uma alta hierarquia dentro da Alfa, ela é gerente geral de recursos humanos e acaba tendo muito esse posicionamento de HRBP, de RHBP, que é aquela parceira do negócio. Então, como vocês sabem, né, todos esses 3 profissionais tinham e têm ainda hoje bastante tempo de casa nessa multinacional do setor automobilístico e essa empresa, né, ela tem sede, ou corporate, como eles chamam, na França, e aqui em São José dos Pinhais eles têm 4 fábricas. Então, uma fábrica de veículos de passeio, uma fábrica de veículos utilitários, uma fábrica de motor e uma fábrica de injeção de alumínio. Feito todo esse embasamento teórico, né, todo esse embasamento bibliográfico, e aqui tanto teórico quanto prático, eu quero entrar com vocês um pouquinho mais a fundo na construção do projeto de pesquisa, fazendo aqui um desdobramento do trabalho, mas antes golinho de água. Então, basicamente, o que acontece aqui? O meu primeiro capítulo, o meu primeiro objetivo, a minha primeira parte do trabalho entrou muito na questão da GIRH e da globalização no contexto do capitalismo, né? Então, aqui a ideia foi trazer um contexto histórico do que tornou tão importante o fluxo internacional de recursos humanos, de RH, no sistema econômico mundial. E aqui, em um primeiro momento, né, eu expliquei o conceito e o breve histórico evolutivo do capitalismo, que não é tão breve, mas, né, vamos lá, a gente tentou fazer breve, em conjunto com a transição dele para um novo estágio de desenvolvimento, que é a globalização. E aí, na sequência, eu analisei no que consiste, então, esse novo estágio do capitalismo, a globalização, introduzindo e explicando o conceito da globalização e destacando quais que são, né, são as competências desse novo estágio para a economia mundial e, consequentemente, para as empresas que estão dentro desse cenário. E aí, por fim, eu trago os principais reflexos da globalização em relação aos fluxos internacionais de RH, de pessoas. Passando aqui para o MEI, então, o meu segundo grande objetivo, a segunda grande parte do trabalho, traz as competências da GIRH, da Gestão Internacional de Recursos Humanos, no século XXI, né? Então, esse capítulo, ele aborda os aspectos que caracterizaram o que eu chamei de a contemporaneidade do século XXI, né? E a inserção da GIRH dentro desse cenário. Então, a primeira coisa foi ali a contextualização da quarta revolução industrial, que foi um conceito criado pelo Klaus Schwab lá em 2016, que basicamente, por que ele faz essa diferenciação para a quarta revolução industrial, né? Pela
velocidade e pela profundidade do impacto sistêmico que essa revolução tem. Então, a quarta revolução industrial é um fato que acontece ali no bojo do processo de globalização, e na sequência, né, conectado, mas na sequência eu trago ali o movimento de transformação digital que as empresas estão passando, seguido da ideia do mundo VUCA, ou seja, aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é tão volátil que agora, durante a pandemia, né, a gente traz um novo conceito, porque o mundo já mudou, que é o conceito do mundo bunny. Então, o mundo bunny, da sigla em inglês, brittle, anxious, non-linear e incomprehensible. Então, aquele mundo que é frágil, aquele mundo que é ansioso, não linear e incompreensível. E aí, dentro desse contexto, né, eu tenho quais que são as competências que um eficiente profissional de recursos humanos precisa ter nos tempos atuais. E aí o estudo do URIS traz 5 grandes competências, que é acelerar o negócio, expandir a capacidade humana, mobilizar a informação, promover a colaboração e simplificar a complexidade. Então, basicamente, a gente está respondendo aqui como que o RH ele pode acelerar o negócio por meio do avanço da capacidade humana. Eu acho muito legal esse conceito de capacidade humana, que traz, né, 3 grandes vertentes, que é, dentro da capacidade humana, que eu tenho o talento, a organização e a liderança. Feita essa contextualização das competências do profissional de RH, eu entro nas competências do próprio setor de RH, e o URIS traz muito a questão de que o RH tem que, né, o departamento tem que focar nas práticas dos funcionários, no alinhamento dessa prática, em toda a questão de informação e análise, no suporte da capacidade do negócio, prestando atenção para o valor do stakeholder, tomando cuidado com a credibilidade do departamento de RH, e como que funciona essa dependência do RH com o negócio, com as outras áreas. Então, essa interconexão. E aí eu termino o capítulo reforçando a importância da gestão internacional de RH e dos seus respectivos recursos para as empresas, né? Então eu trago ali um pouquinho dos temas mais pertinentes para a GIRH dentro desse contexto de globalização, que é o aumento da internacionalização das organizações, o volume da mobilidade de profissionais, a busca intensiva por talentos em nível mundial, né? E a demanda por líderes globais, já que eu tenho gente espalhada pelo mundo todo. E aí o meu terceiro capítulo, né, que é a expatriação como instrumento da GIRH. Então, o capítulo final desse trabalho, ele vai trazer, né, a expatriação como ferramenta estratégica de GIRH, sempre alinhada ao objetivo do negócio. Então, esse é um tema muito central do trabalho, o objetivo do negócio, o que tem ali por trás das missões, dos objetivos da empresa. E, né, trazendo, então, a expatriação como algo fundamental para ter uma vantagem competitiva das empresas nesse contexto global contemporâneo. E aí o meu primeiro subcapítulo, ele aborda, então, o conceito e os tipos do processo de expatriação. Né? Então, eu trago ali um pouquinho das 3 fases que são super interconectadas. Então, a preparação para a missão em si e o retorno da missão, trazendo aqui a importância para esse retorno, que é a repatriação, porque, né, se eu não faço se eu não trago de maneira correta esse profissional de volta, eu perco o profissional e eu perco todo o investimento que eu coloquei ali, né? Além dos objetivos, né? Então, como o network, o know-how, o desenvolvimento da liderança e um pouquinho dos benefícios e dos desafios da expatriação. Então, como objetivos, como benefícios, né, eu acabo tendo um alto custo, mas eu tenho um alto retorno desse processo. E o desafio aqui, né, um dos desafios é o fator que, se a expatriação der errado, a gente perde muito porque o custo é muito alto. E aí, super pertinente aqui nas definições de expatriados, tem a ideia de cidadão do mundo e de executivo transnacional, que vai além da definição mais comum, do que a gente está mais acostumado, por assim dizer, do que é um expatriado, que é aquele colaborador que é enviado pela empresa para trabalhar em outro país. Porque essa ideia de cidadão do mundo, de executivo transnacional, elas já trazem a ideia das tendências da vida profissional, dessa carreira sem fronteiras, né? Que entende que as pessoas vão se movimentar de uma companhia para outra com o propósito de buscar oportunidades superiores, visando o próprio desenvolvimento, profissional. E aí, no finalzinho ali, na sequência, o segundo subcapítulo, né? Ele vai trazer na prática, as análises realizadas durante os capítulos anteriores, através do estudo de caso,
E eu posso dizer para vocês que as entrevistas, elas foram extremamente ricas, foi uma troca muito legal, e é muito dali que sai o embasamento para conectar e para fechar essa terceira parte do desenvolvimento do trabalho, que eu apresento basicamente o famoso novo normal, né, que de novo já não tem muita coisa, mas que basicamente se refere ao futuro do trabalho, que de certa maneira é incerto, mas que a gente está num momento muito crucial para as empresas, para os colaboradores e para os conhecidos modelos de trabalho que a gente tem, né? Então, acredito que a maior discussão aqui está nesse novo paradigma de como que vai ser o trabalho, se ele vai ser presencial, se ele vai ser home office, se ele vai ser híbrido, e essa quebra do paradigma de fronteiras, né? De eu poder ter talentos, como eu mencionei agora há pouquinho, em um nível mundial. E tudo isso, pessoal, esses 3 grandes objetivos, eles me levaram a uma conclusão de que existe sim um grande impacto das práticas de GRH na estratégia de internacionalização das empresas multinacionais. Então, a GRH, ela se demonstra como estratégica para o sucesso organizacional. E a expatriação como ferramenta, ela se apresenta como um processo super eficaz na condução de negócios internacionais e acabou tomando dimensões significativas dentro da estratégia das organizações. E hoje, essa realidade está mudando muito, porque a gente vive em um mundo bunny, porque a gente vive um mundo de quarta revolução industrial, então um mundo que muda constantemente. Mas a pertinência da área de GRH, ela é enorme e ela é estratégica nessa realidade em que a conexão do planeta, a interconexão do planeta é cada vez maior e que as fronteiras do trabalho são cada vez menores. Então, a gestão internacional de pessoas acaba sendo imensamente valorizada. Talvez não nos mesmos moldes do que a gente vem vendo, mas como os estudos do URISH mostram, né, as competências ali evoluindo a cada 4, 5 anos, a gente tem que se manter relevante no contexto em que a gente está inserido, a gente tem que se adaptar. E aqui eu trago a adaptabilidade, né, como uma das 5 competências mais importantes para o profissional de hoje, de acordo com o LinkedIn. E para finalizar, eu quero trazer essa frase que também estava ali na minha própria monografia, que diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa frase aqui é do Simon Sinek, ele é uma grande figura do mundo corporativo, ele é super palestrante, TED Talker, tem presença especialmente dentro do RH e na liderança das organizações, autor de alguns best-sellers, e eu gosto muito dela porque ela vai além do RH. Ela traz a importância do ser humano para toda a cadeia de funcionamento do que a gente vive. E é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Professor Semi, professor Sérgio, abro para perguntas, para comentários. Obrigada, gente. Obrigado, Beatriz. Então, eu vou dando aqui sequência normal, eu vou, inclusive, mais uma vez, agradecendo muito aqui a presença dos professores Sérgio Tchaikovsky, do professor Semi. Eu vou, então, passar a palavra para os professores. Algum dos dois tem preferência para começar? Professor Sérgio, então... Sérgio, tenha bondade. Por favor. Então, boa tarde aos amigos, boa tarde, Beatriz. Espero que esteja mais calma agora. Pode voltar a cor. Os alunos, tadinho, né, professor Carlos Marcos, professor Semi, aluno coitado, entra branco, mais branco que eu, como eu digo. Eu que tenho o bronze dos Alpes suíços, como eu sempre digo, me sinto moreno perto de alguns alunos na hora da banca. Mas, Beatriz, então, de antemão aí, parabéns pelo teu excelente trabalho, parabéns para o professor Carlos Magno aí pela orientação, pela condução do trabalho, teu trabalho muito bem estruturado. Você percebe aí que a acadêmica, de fato, construiu, né, um TCC que tem um embasamento teórico muito bacana, né? A gente percebe, né, o professor Simi também, meu colega no curso de administração, lá sim, nós temos a disciplina de recursos humanos, planejamento estratégico. Eu mesmo trabalho lá a disciplina de marketing, agora vou trabalhar a UC de branding e, com o devido respeito aí aos meus alunos lá do curso de administração, muitas vezes nós nos deparamos trabalhos lá no curso de ADM que contam aí com a mesma estruturação do trabalho da Beatriz. Então, de antemão, Beatriz, parabéns aí, né, pela condução do teu trabalho. Obrigada. O que eu tenho, na verdade, a fazer aqui são muito mais sugestões do que propriamente perguntas, né? Eu vou agora abrir aqui o meu documento, se você me permite. Eu acabei transferindo ele para um documento em Word, e ao longo da tua apresentação eu também fui escrevendo mais alguns detalhezinhos assim, mas são comentários bem pequenos assim, sabe?
parabéns logo de início aí pela frase do Simon Sinek. É uma frase que eu praticamente adoto aí nas minhas aulas. Geralmente, na primeira semana de aula, eu trago isso, né? Eu trago, inclusive, como você citou lá, as palestras dele no TED Talks, que é um palestrante fantástico. Eu trago para os alunos, e mais para o pessoal de administração, a teoria do Golden Circle, onde ele apresenta. E ele tem um vídeo igualmente bacana, já que você gosta do Sinek, onde ele fala do papel da liderança nas organizações contemporâneas. Uma hora que você tiver aí um tempinho, fica até uma sugestão, já que você trabalha com recursos humanos. Então, o que eu acho bacana para você pensar junto com o seu orientador? Na primeira parte, onde você trabalha nessa contextualização, da globalização e tudo mais, eu deixo para você aqui 2 sugestões. Tem um livro que, infelizmente, nós não temos aí em português. Eu uso esse livro lá no MBA, em Negócios Internacionais, no meu trabalho, mas eu acho que como você domina aí o inglês, você vai ter uma facilidade muito grande. É um livro que o principal autor é um autor indiano, radicado nos Estados Unidos, chamado Tamer Kovsgil, acho que é assim que se pronuncia, e ele tem mais 2 coautores, que é o professor Gary Knight e o Heisenberg, o John, chamado International Business, The New Realities, onde ele apresenta um panorama bem bacana, não é, acerca disso. É um livro que é usado, inclusive, bastante aí fora do Brasil, acho que vai te dar aí uma ajuda bem bacana. E tem um outro livro que eu também gosto de adotar isso, jamais o próprio pessoal da graduação, o professor Michael Hitch, ele que criou o conceito de arena global de competição, que é aquilo que você trabalha aqui no início. Então, acho que seria bacana você fazer menção, inclusive o conceito de arena global de competição aparece bem no começo desse livro, não é só do professor Michael Hitch, ele escreve com mais 2 autores, o professor Ireland e o professor Hoskinson. Então, acho que, se não me engano, está na página 8 ou 9, o conceito de arena global. Ele explica lá bonitinho, acho que é bem bacana você fazer essa inserção aqui. Tem introdução bem bacana, o que eu vejo depois também como sugestão, logo na sequência, veja, eu não sou economista de formação, o senhor Carlos Magno, o senhor Simi, que são, na verdade, dessa praia. Eu trabalho lá nos cursos de Direito, a disciplina de Economia Política. E tem 2 autores que eu gosto, que talvez você conversando com o teu orientador aí, pudessem ser inseridos nessa parte onde você faz a contextualização histórica. Um é o professor Stanley Bru, eu acho bem bacana aí, ele tem um livro chamado História do Pensamento Econômico, eu deixei aqui do ladinho, depois eu te passo, e tem um outro autor que eu particularmente gosto, que trabalha no curso de RI, lá da outra instituição, onde eu também trabalho, lá com o professor Rafael Pons, né, que os meus colegas também conhecem, que é o professor Felipe Calabrese, e ele tem um livro bem bacana, bem fácil, assim, bem didático, chamado Introdução à Economia Política, e que segue uma linha que você está trabalhando. Já que você tem uma linha que permita mais, vamos pensar assim, teórico-crítica, né? Segue um pouco mais a própria leitura do Marx. Acho muito bacana que você trouxe o Hobsbawm. Eu acho que você vai se encontrar muito, principalmente com o professor Calabrese. Ele também defende aí o mesmo ponto de vista que você. Você, muito embora cite depois o professor Marcelo Proni, ele não aparece lá no final na bibliografia. Eu praticamente o conheço, eu o conheci, na verdade, enquanto aluno, que eu tive a honra, né, o professor Carlos Magno deve conhecer, de ter aula com o professor Wilson Ramos Filho, o famoso Xixo. Ele é um professor bem famoso na área de direito de trabalho, e como ele é amigo pessoal do professor Marcelo, então quando eu li, falei, cara, eu já li isso aqui, conheço isso aqui. Como é uma obra dos anos, né, 90, eu falei, cara, é o Marcelo. Eu dei uma olhadinha lá embaixo, não estava, então só depois complemente, né? Então é bacana você fazer isso. Mas muito bem estruturada essa parte aqui, traz o Marx, parabéns, o Hobsbawm, bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E temos também para você depois ver com o seu orientador. Eu, praticamente, acho que como você tem uma forma bem bacana de escrever, bem inteligente, assim, você articula bem as ideias, tem trechos que você faz citações que eu achei muito longas, assim, sabe? Tem trechos lá que tem 7, 8, 10, que nem esse aqui do professor Marcelo Poroni, que tem 1, 2, 3, 5, 7, tem quase umas 15 linhas. Então, opinião minha, não que esteja errado, é estilo, sabe? Dividir isso. Eu quero ver mais a Beatriz falando e menos o Marcelo Proni. Não que eu não gosto do Proni, mas como o trabalho é seu, eu quero ver você mais aí, já que você traz as ideias dele, então dá uma quebrada, né? Isso aparece em vários momentos aí do seu trabalho. Não que esteja errado, tá bom? É só
uma questão de estilo. Parabéns aí por trazer keynesianismo. Eu acho que você faz uma leitura histórica bem bacana, bem interessante. Depois também, quando você fala da questão já dos fluxos internacionais de capitais, mereceria, na minha opinião, um autor que eu gosto bastante, que é o Daniel Bell, que é um autor clássico lá dos anos 70. Ele que criou o termo Sociedade da Informação, para vocês terem uma ideia. Ele e o Alvin Toffler são os dois grandes nomes assim dos anos 70, para a gente entender essa transição da chamada sociedade pós-industrial para a chamada sociedade da informação, que é aquilo que você trabalha, que é a terceira revolução industrial, né? Essa mudança aí que nós tivemos com relação aos meios de comunicação de massa, os impactos disso nas organizações. Então, bem tranquilo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui mais para frente. Tem uma hora que você traz o Castells, só que você não cita lá embaixo, depois no final, qual Castells que você está usando. Eu acredito que deve ser o Sociedade em Rede, tá bom? Não sei se você, porventura, foi esse material que você usou, mas também mereceria depois só passar um pente fino. Veja que o meu lado capricorniano, eu vou lendo e depois vou vendo lá se está na bibliografia. Desculpa aí o preciosismo, mas já que é para a gente dar uma arrumada bacana aí, isso que se faz em 10 minutos. Gostei muito das citações da Naomi Klein no logo. É um livro bem legal. A gente usa esse livro também nos cursos de comunicação. Eu acho que você foi muito feliz aí na escolha. Parabéns. Parabéns por essa dualidade também do VUCA com o BANI, achei bem legal. Isso é um conceito que a gente usa muito lá nos cursos da área de negócios e ajuda muito o aluno a entender. Indo mais aqui para o fim, até porque tem algumas questõezinhas que depois eu fui colocando aqui ao lado as notinhas, depois você dá uma conversada lá com o professor Carlos Magno. E ao final aqui, quando você trabalha a parte das entrevistas, o que eu acharia bacana de você pensar, já que você depois, ao final, faz uma amarração e tudo mais, talvez explicar um pouquinho por que determinados ainda processos, isso agora a Beatriz falando ao final, ainda são tão difíceis de serem estruturados aqui no Brasil. Eu comungo de uma tese, aí você, logicamente, tem total direito de se contrapor, é que a gente ainda tem uma cultura ainda no Brasil muito autoritária. E isso se reflete nas empresas, né? Então, mesmo que você, porventura, trabalhe numa empresa francesa, alemã ou oriunda de um outro país, quando você muito bem diz que tem esse processo de tropicalização dessas práticas, a gente tem que entender que a gente tem uma cultura aqui no Brasil muito de mando. E um autor bacana, quem sabe você trabalhar, fora um pouquinho do escopo, mas que eu gosto bastante, é o próprio Roberto da Mata. E ele fala muito disso. Ele fala dessa dificuldade em nós separarmos aqui no Brasil a esfera pública da esfera privada. Por isso que é tão difícil aqui no Brasil, empresa familiar, principalmente, as pessoas separarem o espaço da família do espaço da empresa. O indivíduo ele não consegue entender que naquele momento, quando ele é gestor, ele deixou, aspas, de ser o pai do diretor lá de finanças, por exemplo, e naquele momento eles tinham que estabelecer uma relação profissional e não familiar. Então, esses conceitos aí que o da Mata trabalha, não só o da Mata, todo mundo aí que estuda um pouquinho mais do Brasil, né? O Caio Prado, Sérgio Buarque, esse pessoal todo aí, que o senhor Carlos Magno com certeza trabalhou com vocês. Essa cultura, sabe, do familismo, ela é muito forte aqui, sabe? Aquela brincadeira que eu falo nas aulas do quem indica, sabe? Isso se reflete nas relações, né? Você que trabalha com RH, né? Às vezes você abre uma vaga lá, você já recebe uma ligação, olha, não tem como colocar aí nessa vaga fulano, beltrano. Me contaram que abriu uma vaga, sabe? Eu tenho uma pessoa aqui que é o ideal. Então, a gente sabe que tem esses percalços ainda para serem vencidos, tá bom? Mas é isso, Beatriz, parabéns. Desejo que você aí continue aí nessa trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Ano que vem, caso seja possível, aí você esteja aí disposta, aí que você vai fazer um mochilão, longe de mim aí, cercear esse teu sonho, mas aproveite, faça uma pós aí na área de gestão, na área de RH, que eu acho que você tem aí um potencial muito bacana aí para ser lapidado, tá bom? Não deixe muito para depois, o senhor Carlos Marcos Ossimino me deixa mentir, a gente fala, não, eu vou deixar daqui uns 2 anos para fazer pós, enquanto mais tempo você deixa, mais difícil fica voltar. Deus começa a ocupar as tuas noites com outras coisas, né? Tem a noite do pôquer,
noite de não sei o quê, daí para você voltar a estudar é um pouquinho mais difícil. Então, já que você tem esse carinho muito grande pela área de RH, o que eu te dou de conselho é isso. Faça uma pós na área de gestão, ou quem sabe em RH, gestão de talento, que eu acho que você tem aí um potencial muito bacana aí nesses campos, tá bom, querida? De maneira geral, parabéns aí, muito sucesso para você na sua carreira, tá bom? Obrigado. Sr. Carlos Magno, era isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor Sérgio. E a palavra eu passo diretamente, então, aí para o professor Semir. Por favor, professor. Estamos aqui. Uma honra, então, estar participando da sua banca, Beatriz, ao lado aqui dos eminentes professores Sérgio e professor Carlos Magno. Que bom, né? Que bom. E foi, assim, uma apresentação que deixou a gente sem fôlego, filha. Deixou a gente sem fôlego. Era você em sala de aula, não é isso? Jesus Cristo, Jesus Cristo. Mas legal, mas legal. E algumas coisas que haviam passado meio que batido ali na minha leitura do teu trabalho, aí você explicou, né? Entendi. O professor Sérgio colocou praticamente tudo. Ele não deixou nada para mim, na realidade, né? Mas algumas coisinhas lá. Aí você teve um momento ali na sua apresentação que você colocou lá assim, quis tentar explicar. Não é isso? Não, você explicou, né? Você explicou. Né? Você não tentou, você explicou. E eu acabei de sair de uma banca com o professor Rafael Galo, e ele colocou uma frase lá interessante, né? Ele falou assim, quando nós, ou orientador, ou banca, aprendemos com o trabalho, é porque deu certo, né? É porque deu certo, né? E eu aprendi um monte de coisas, né? O professor Sérgio, com certeza, está muito mais qualificado, porque ele está muito mais na área, né? Mas a gente, em relação a trabalhos acadêmicos, a gente tem aí uma certa experiência, né? E aí, o teu título lá é extremamente sugestivo, enorme, enorme, dá quase uma tese aquele título ali, não é isso? Tá? Mas eu achei assim muito interessante. Mas, assim, ó, 2 ou 3 colocações apenas. Você tem um problema de pesquisa, né? Você tem um problema de pesquisa, porque é um trabalho acadêmico. É um trabalho acadêmico, você tem lá um problema de pesquisa, e aí, uma provável resposta que você vai confirmar ou não, né? Confirmando ótimo, não, confirmando ótimo também, né? E qual é mesmo o seu problema da pesquisa? O meu problema, professor, na verdade, entender a influência da GRH no processo estratégico, se existe, né? Então, quais que são os pontos positivos e quais são os pontos negativos da GRH dentro do processo estratégico de internacionalização. Então, foca muito ali em a GRH, o que ela agrega e o que ela não agrega. Legal. Então, ali. E aí, quando você coloca esse problema de pesquisa, você tem uma provável resposta. Você tinha uma provável resposta. Você chegou nela? Sim. Qual foi? Que agrega muito. E pronto. Legal. Não, porque na realidade a tua linguagem é extremamente adequada, o texto foi muito bem, né? O professor Sérgio até falou, né? A questão de escrever bem, te articula bem, etc. Então a gente entende, né? Eu consegui entender exatamente, talvez aí nos últimos anos aí, talvez o primeiro trabalho assim que você tem começo, meio e fim, né? Foi assim muito interessante, né? E aí teve uma pegada marxista, teve um viés marxista, certo? O professor Carlos Magno, né? Que a gente, querendo ou não, somos filhos eu pelo menos sou filho dos anos 80, Federal do Paraná e papapá. Ou você sai de lá marxista ou não sai, né? Ou então não sai. Então foi assim muito interessante ler o seu trabalho realmente, né? Foi muito interessante. E depois ali
Lá na página 10, você coloca lá como a intensificação dos fluxos de capitais impactou na expansão de empresas para além das fronteiras e de maneira interconectada, não é assim? Uhum. Né? Na realidade, eu havia entendido isso como seu problema e você acabou, de certa forma, reforçando aí. Né? Legal. E outra coisa que daí eu coloquei assim e que deixa a gente extremamente apreensivo, aí dá vontade de não ler. Não é, na realidade, aqui nenhum demérito. Pelo contrário, o professor Sérgio já falou, as citações longas, né? Extremamente longas. Em alguns casos ali, que daria para você dividir, fazer os seus comentários, aparecer mais, né? Porque a citação direta, reforçando o que você, né, entendeu, o que você está falando, ou você interpretar, mas eu achei muito legal. E achei legal também a questão lá das entrevistas, né? Porque, na realidade, foi um estudo de caso, né? Foi um estudo de caso, né? Da empresa Alfa lá, né? Alfa. Então, Beatriz, aí outra coisa que também é o meu modo de entender, né? Talvez eu esteja errado ou não, a questão assim, olha, que hoje, a partir dos anos 80 ou a partir dos anos 90, nós estamos vivendo uma nova... um novo capitalismo, vamos colocar assim, que seria a globalização. Né? E você coloca ali, né? Histórico evolutivo do capitalismo até seu novo estágio de desenvolvimento, seu novo estágio. Daí você colocou isso aí. É legal isso daí, né? Mas até poderia deixar bem mais claro, né? Seu novo estágio de desenvolvimento, denominado globalização. Na realidade, eu entendo assim que estamos vivendo uma nova faceta da globalização, né? Dentro do próprio capitalismo. E antes disso, e antes do capitalismo, que o Marx até falava dos modos de produção, não é isso? Feudalismo, não sei o quê, bababá, né? Porque me dá a impressão assim que o mundo sempre foi globalizado, né? O que os gregos fizeram, o que os fenícios, o que os romanos fizeram, né? Partindo do pressuposto que a globalização seria assim a internacionalização de pessoas, capital, bababá, produtos. Eles fizeram isso. Eles fizeram, né? Agora, é lógico que isso fica muito mais claro para a gente hoje, porque nós temos essa grande network, essa rede aqui, que você aperta um botão, você está lá no Louvre, está lá não sei aonde, bababá, né? Quer dizer, é uma nova faceta da globalização, né? Não seria exatamente que a globalização começa ali nos anos 80, 90, alguma coisa assim. É uma nova faceta, né? Que a gente foi passando aí, se você pegar do início do capitalismo, então, ali na transição da média para a moderna, etc., acumulação primitiva do capital, alguma coisa assim, e trazendo até hoje, né? Passamos por algumas facetas. O que os ibéricos, né? Espanha e Portugal, o que eles fizeram? Eles também globalizaram. Você sabe disso, né? O que eles fizeram, levando capital, pessoas, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, quando você coloca ali um novo estágio, daí já fiquei mais tranquilo, né? Já fiquei mais tranquilo. E assim, olha, professor Carlos Magno, professor Sérgio e Beatriz Reis Margarete. Filha, uma das melhores apresentações que eu já vi em termos de trabalho, professor, né? De vez em quando assim arrepiava, né? Eu falava, meu Deus, toma água, toma água, toma água, né? E um texto muito, muito, muito bom. Eu entendi, eu fiquei feliz, eu fiquei emocionado. Parabéns, filha, parabéns para você, para o seu orientador. Foi assim um trabalho, olha, um trabalho muito bom. Parabéns, filha. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Carlos Magno, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, professor Semi. Beatriz, você gostaria de fazer algum comentário final, depois desses comentários dos dois professores? Eu tenho uma palavra, ela é alívio. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo, viu? Que é isso. Prazer é nosso. Beatriz, então, olha, eu vou agora, nós vamos nos afastar um pouquinho aqui da sala, mas voltamos para te dar o resultado aí da nossa deliberação, tá bom? Então, é questão aí de 4 ou 5 minutinhos, estamos de volta já já. Tá? Beleza, professores. Até daqui a pouco.
Beatriz, Eu. olha ela aí. Beatriz, então, estou de volta aqui com os dois professores, na verdade, para te anunciar que você viu que a discussão foi longa, extremamente complexa, não é isso? Mas eu venho te anunciar aqui, então, que a banca deliberou pela aprovação do seu trabalho com a nota 10, viu? Então, olha, eu quero te parabenizar, tá bom? Te parabenizo pela aprovação, pelo trabalho que você fez. Eu mesmo, ao longo do trabalho, te fiz rasgados elogios, né? Justificados, diga-se de passagem, né? E eu também acho que é importante eu testemunhar, já falei para os membros da banca, mas vou testemunhar publicamente aqui também, a minha alegria e prazer de ter te orientado, tá? Então, foi muito bom, muito prazeroso, valeu, foi um trabalho muito gostoso enfim, parabéns e boa sorte daqui para frente, felicidade em tudo que você fizer. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, banca. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Saio feliz. Eu parabenizo a foto. Vamos para a foto. Parabenizo Parabenizo foto, que você. 10 merece. Foi um prazer Sorriso. participar da sua banca, ser seu professor. Parabéns. Continue, manda brasa, não pare. Continue esse estudo aí, tá? Obrigada, professor. Eu não sei tirar print no meu computador, mas então vou só sorrir e esperar alguém tirar. Alguém vai tirar. Já foi tirada. Então, foi tirada? Já foi tirada. Amigos, alguém tira e me manda. Todo mundo tem que ligar a câmera também, né? Tá bom. Só tá nós 4. Então, obrigada, pessoal. Então, gente, muito obrigado, então, professor um abraço, Semi, muito obrigado, professor Sérgio, parabéns, Beatriz, e aqui eu deixo aqui um abraço aqui para todos os alunos que estão aqui presentes. Até a próxima, gente. Obrigado. Um abraço, gente. Até. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.